O tema é sobre unidade, né, pastor? Isso, né? Sobre o Salmo 133, né? Amém. Vamos fazer a leitura. Capítulo 1, versículo 10 em diante. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digai todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejai unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cló que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foste vós batizado em nome de Paulo? Todos digam amém. Amém. A unidade é tratada na Bíblia como algo muito belo e bonito. O próprio Salmo 133, ele é belo, ele é lindo. E ele vai destacar que em todo o tempo a comunhão e a unidade ela traz grandes benefícios em um local, em uma comunidade, em uma família. Glória a Deus. E ele fecha dizendo: porque aonde há comunhão, confraternidade entre os irmãos, ele vai dizer: aonde eu ordeno a bênção e a vida para sempre. Então, quando não há unidade no local, nós perdemos o privilégio de ser abençoado por Deus. Jesus vai dizer aos seus discípulos que um reino ou uma casa dividida, ela não subsistirá, ela cairá. Um reino dividido, ele não se prevalece, ele não vai avante. Então, que nesta noite nós possamos sair daqui e refletir mais essa palavra unidade. Olha para o lado do seu irmão e fala assim: nós estamos juntos aqui, mas será que nós estamos unidos? Porque juntos nós estamos. Diga comigo: união não é unidade. Unidade é diferente de união. E Paulo, eu posso dizer também que no capítulo 1 ele começa falando de tantas verdades maravilhosas para a igreja de Coríntios. E a igreja de Coríntios, ela tem vários problemas. Se a gente ler todos os capítulos aqui, você vai entendendo que é uma igreja que ela tem sérios problemas. Sério problema de comportamento. E Paulo começa resolvendo o problema da divisão e da contenda de forma ética. Porque tem gente que vai resolver problema e ele não resolve, ele faz o quê? Piorar o problema. E Paulo não chega aqui usando a autoridade do apóstolo que ele tem. Ele chega usando a autoridade de Jesus. Ele aponta para Cristo. Ele aponta para o Senhor.
Ele começa: rogai-vos, porém, irmãos, olha a ética, olha o carinho, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas a mesma coisa. Então Paulo, antes de lançar o problema, ele lança primeiro a solução. E a solução da nossa divisão, da nossa crise, da nossa contenda é Cristo. Porque o Senhor não está dividido. Quando ele fez o homem, a Trindade, há uma comunhão e há uma unidade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quanto mais a igreja de Cristo está perto do céu, mais unidade haverá sobre ela. Amém. Mas quanto mais nós estivermos distanciados do céu, mais contenda, divisão haverá entre nós. E há um perigo muito grande, porque a unidade, ela é externa e ela é interior. E quem conhece o nosso interior não é o próximo, é o Senhor. E Paulo começa a dizer para a igreja: olha, foi-me falado que entre vocês está havendo contenda. E o apóstolo Paulo dá nome, porque tem gente que vem falar dos outros para nós, mas fala que não fui eu que falei, não. Fofoqueiro, causador de contenda. Se você não pode bater a cara, então por que você vai falar? Por que você vai comentar alguma coisa? Paulo começa a dizer: olha, o da família de Glória me comunicou que há contenda entre vós. Ele fez um relatório, encaminhou para mim, e eu fiquei sabendo por ele. Tem gente que chega na igreja e fala: pastor, tem irmão me perseguindo, mas não fala quem é. Pastor, tem irmão falando mal de mim, mas não fala quem é. Conflito é para ser resolvido. Conversa é para ser resolvido. Problema é para ser solucionado. Paulo está dizendo aqui, irmãos, existe uma rachadura na igreja. Vamos rebocar a rachadura? Não, pelo contrário. Não vamos fingir que não tem divisão. Vamos encarar o problema, vamos resolver o problema, porque nós servimos um Deus que resolve causas impossíveis. E Paulo começa a entender que não é os apóstolos que estão em divisão, é os discípulos que estão em divisão. Não é os apóstolos que estão ensinando coisa errada, mas é os discípulos que está causando divisão. Não é a liderança. Porque liderança existe, vários tipos de liderança. Nenhuma liderança será igual à outra. Mudou a lei, mudou o sacerdote, mudou o quê? A lei. Então ninguém é igual? Ninguém. E as pessoas querem vestir você a capa de alguém, isso não existe. Unidade não significa que nós seremos um clone do outro, pelo contrário. A unidade, o lindo da unidade é a diversidade que existe entre nós. Que nós somos capazes de
vencer a nossa diversidade e viver um propósito só. Glória a Deus, glória a Deus. Porque existe a doutrina única, que batista, assembleiano, presbiteriano, Jesus é o caminho e demais igreja que tem que seguir. Não há como fugir dessa doutrina. Ela é uma só. E não há como dividir. Todos nós cremos que Jesus nasceu de uma mulher virgem, que ele foi concedido pelo Espírito Santo, que nós esperamos o arrebatamento da igreja e um dia nosso corpo será transformado e seremos arrebatados com Cristo. Essa doutrina, ela é universal. Nós cremos que Cristo ressuscitou entre os mortos. Ela é universal. Mas qual dominações? Ela cria alguns métodos diferenciados. E Paulo, ou Pedro, vai dizer para nós que o reino de Deus, a obra de Deus, ela é multiforme, sabedoria. Deus trabalha de várias formas. Ele não trabalha de uma forma só. Não adianta eu discutir com B e nem com A. Porque muitas vezes quem é batista não consegue viver num ambiente pentecostal. Não é porque que não é no ambiente pentecostal que nós possamos dizer que ele não é salvo. Os métodos da igreja ou de qual dominações vai mudando. Porque existe um ministério, existe uma característica. Então os discípulos começaram a discutir. Não, Paulo é meu líder. Paulo é o cara. Para o apóstolo, ele foi o terceiro céu. Paulo me batizou. E a Bíblia vai dizer que Paulo pregou aos gentios. Pedro já prega aos judeus, porque havia mentalidade diferenciadas. Os gregos eram filósofos, gostavam de filosofia. E Paulo vai dizer para os seus discípulos: olha, nós não precisamos mais circuncidar, porque nós agora somos servos de Cristo. Não há mais razão de nós circuncidar. Mas os judeus ainda pregavam, e Pedro pregava que a um deles ainda circuncidava. Paulo muitas vezes dizia para eles: olha, nós precisamos deixar que o Espírito de Deus nos traz liberdade na pessoa de Jesus. Pedro já era mais rígido. Pedro é aquele tipo de pregador que tudo era pecado. Lembra dessa época? Até Coca-Cola havia demônio nela. Tinha gente que via demônio em tudo. Se os irmãos usassem as roupas que pegassem no chão, era o demônio que varria o chão. Se os irmãos colocavam um rachado um pouquinho para andar, já colocava, batia nas irmãs. Se os irmãos colocassem uma saia aqui, já batia nas irmãs. Tudo era pecado.
Pedro falou assim: vamos tomar cuidado com a alimentação, com a purificação das coisas. Até que um dia Pedro tem um encontro com Jesus, tem uma visão. E quando Jesus fala assim: Pedro, pega e come. Ele disse: jamais eu vou comer. Ele disse: Pedro, não coloca imundície naquilo que eu santifiquei. Então cada liderança tinha uma visão ampla e o rumo, uma direção. E existia aquele de servo, que era de Pedro, e existia também aqueles que seguiam a Cristo, que era mais espiritual do que os outros. Esse é o mais problemático. Porque quem servia da Paulo tinha Paulo como líder. Quem servia Pedro ainda tinha Pedro como referência. Mas esses aqui que serviam a Cristo, esse aqui é os mais perigosos na igreja. Eu não sujeito o homem, não. Meu negócio aqui é direto com Deus. Eu não obedeço o pastor, não obedeço liderança nenhuma. Esses são os mais perigosos que o Paulo está mostrando aqui. Olha, eu recebi uma revelação do céu agora aqui, ó, que Deus mandou eu ungir eu a missionário. Eu fui lá, peguei o óleo, derramei na minha cabeça e sou ungido. Foi Deus que falou comigo. Esses são os mais perigosos no meio cristão. Os que servem a Cristo, eles não têm a Bíblia como parâmetro na sua vida. Não. Há um perigo muito grande. Nós tivemos aí um tempo atrás que alguém recebeu uma revelação que Deus ia salvar o mundo através de uma visão. César Castelhano, o G12, e vamos fazer pelo contrário. Trouxeram foi muita divisões nas igrejas. Essa visão causou foi muita divisões nas igrejas. Porque separar é diferente de dividir. Paulo e Barnabé separou. Não era divisão, era separar. Porque existe aquele momento, se nós não estivermos de acordo, nós não devemos andar junto. Acordo está no mesmo propósito, na mesma direção. Abraão falou para Ló: não viemos contender, não, de forma alguma. Nós somos parentes. Nós não podemos contender. Nós temos que ser unidos. Então você vai para a direita e eu vou para a esquerda. Porque caminho e espaço Deus tem demais para nós. O que nós não podemos ficar é brigando. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Então muitas vezes a separação é melhor do que a divisão. E Paulo vai nos ensinando isso aqui. Porque o maior perigo... Ó, pastor, eu tive um sonho, Deus falou comigo em sonho. Ó, pastor, quando Deus fala comigo em sonho, ó... A palavra não é mais regra. Ó, pastor, o anjo esteve lá em casa. Como é que você vai falar que não foi? Você não estava lá, ué? Então o maior perigo do cristianismo é quando nós passamos a buscar referências de Deus sem ter referências bíblicas. Então você percebe que na igreja de Corinto estava uma bagunça. A questão não era Paulo, a questão não era Pedro, a questão não era Cristo. A questão é que eles estavam desvalorizando algo que se não pode desvalorizar. Você não pode colocar nenhum líder na mesma posição que é Cristo. Não há um líder sequer capaz de estar na posição igual a Cristo. É verdade. O que Paulo está questionando aqui é isso.
disse: ó, peraí, foi Paulo crucificado? Paulo, chega, vem cá, gente, senta comigo aqui. Foi eu que morri por vocês? Vocês não podem colocar eu numa posição que eu não vou alcançar nunca. Porque quando nós perdemos o parâmetro da palavra de Deus, a gente quer fazer a obra de Deus da nossa maneira, do nosso jeito. Tem reuniões, muitas vezes, coloca o homem lá em cima e tira Deus do trono e põe aqui embaixo. Ele é o mais importante da reunião. Ele é o centro, muitas vezes, da reunião. E nós não podemos fazer isso. Então, muitas vezes, eu gosto de estudar muito. Eu posso ir para a filosofia, eu posso estudar como grego, porque os gregos da Alexandria é os que mais estudaram, a maior biblioteca que existia. Mas, se você não for para a palavra de Deus, nenhum conhecimento tem valor. Todos os nossos conhecimentos precisam passar pela palavra de Deus. Agora, que tem de coach na internet sendo pastor e que não sabe quem ungiu ele, que não tem referência, que quer ensinar a igreja, que quer ensinar você a ensinar B. O que tem de gente que está lá fora, que quer ensinar você a respeito da palavra de Deus, mas que não tem referencial. Quando eu estou falando de um apóstolo Paulo, estou falando de referencial. Então a divisão por quê, pastor? Porque nós colocamos uma vida cristã sem cerca da palavra de Deus. Pô, pera aí, eu não estou exagerando demais nisso? Eu não estou exagerando demais nisso? Eu não estou colocando pessoas... Tem gente, desculpa a expressão, teve uma época na minha vida que teve gente que até para comprar roupa ia lá para mim orar. Eu falei, não dá, ué. Tinha gente que muitas vezes ganhava uma comida, não comia comida se eu não orasse. Olha, meu irmão, quantos líderes que estão fazendo muitas besteiras porque o povo aceita. Por que o povo aceita? Porque em vez de seguir um líder, um referencial, e eles passam a seguir as suas ideias. Imagine se cada um de nós querer servir a Deus do jeito que nós queremos. Aonde nós vamos parar como igreja? Aonde? Tem tantos especialistas hoje falando sobre dízimo lá na internet. Tanto especialista falando que Deus deixou de ser o quê? E muita gente ainda manda aqueles vídeos mais feios no grupo da igreja. Quando eu vejo alguns obreiros mandando alguns vídeos na igreja, eu falo, que pobreza espiritual. Pastor Oswaldo, eles não conseguem nem assistir o vídeo, interpretar o vídeo para depois enviar. O que existe de fake news. Chegou algo no grupo da família e que algo aconteceu em São Miguel do Passa Quatro. Aí eu falei lá em casa, isso é fake news. Não é, é porque eu sei muito rápido. Não é, ué. Se a mulher já está cortada nesse dano e não chegou no hospital, já estava morta.
Pelo sangue já correu, olha. Tá bom, você está acreditando, vou ligar lá em São Miguel para passar a cara do nosso pastor lá. Ah, pastor, eu vi esse comentário isso aqui, mas é mentira. Nós somos fáceis demais de acreditar em tudo, meus queridos. Tenha sua vida pautada dentro da palavra de Deus. Glória a Deus. É, Deus, aleluia. E Paulo está dizendo, peraí, gente. Não há nem problema você ter um líder como referencial. Mas você não pode fazer e deusar esse líder. Isso aqui está errado. A coisa está tão difícil hoje, eu vou apertar mais um pouquinho para você entender comigo. A coisa está tão difícil que quando você vai mudar o pastor de igreja, os irmãos já chegam e falam assim, pastor, pode fechar a igreja se o senhor sair. Oh, pasmem comigo, meus queridos. Pastor, se o senhor sair dessa igreja, essa igreja vai fechar. Peraí, quem que é o Senhor da igreja? Quem que é o Senhor desta obra? Quem que é o Senhor desta igreja que tem conduzido? Qual que tem sido as pregações dessa igreja? Não é o Senhor? Ou seja, bendito seja eu, louvado seja eu, engrandecido seja eu. E o dia que eu for embora, vocês vão perder o grande pastor. Meu irmão, você é um pastor, aí não que tem referencial da altura de Jesus. O bom pastor ainda continua no centro e pastoreando a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Vamos parar com essa graça. Você não está na igreja servindo o homem de Deus. Você está na igreja servindo ao Senhor. Ô pastor, nós gostamos do Senhor, nós temos referencial do Senhor. Mas Deus está levando o Senhor para outro lugar. Amém. Mas Deus vai colocar outra pessoa que a obra de Deus vai continuar. Porque ela é obra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ah, o pastor chega e nosso pastor fazia assim. É simples. A igreja dele que está pastoreando é lá na cidade tal, vai lá. Meus queridos, ele tem que respeitar a liderança de cada um. Quando você não respeita a liderança de uma pessoa, você não é obreiro, não. Você foi ungido, foi com óleo diesel. Aleluia. Você que fala mal de liderança, você precisa rever a solução. Você que vive falando de homem de Deus, você precisa rever a solução. Davi sendo perseguido, querendo matar, mas ele falou, não vou tocar, porque era ungido de Deus, é um homem de Deus. E quem trata com o homem de Deus é Deus, não é eu. Aleluia. Glória a Deus. E a liderança que está na sua igreja, meu irmão, a Bíblia vai dizer que Deus é um presente. Jeremias diz que Deus deu um presente. O pastor da igreja ele é um presente que a igreja deu para a igreja. Seja grato, seja feliz. Eu vou fechar. Pastor, se chegar alguém aqui, irmão, fiquei sabendo, tá, pastor, mas o senhor não me coloca não. Beleza, irmão. Pastor, o senhor comentou? Não, irmão, estou orando. Porque o que tem de gente que quer colocar o senhor na fria, pastor. O que tem de gente que quer chegar aqui, bater nas suas costas, pastor, vai fazer igual o pastor fica vear, aquele irmão lá está querendo puxar seu tapete. Olha, o camarada querendo colocar ele contra o fulano. Meu querido, não precisa nem puxar meu tapete, que eu já caí, pronto, aí é pronto. Quer ver puxar meu tapete? Puxa. Quer puxar meu tapete? Então eu já caio, pronto.
que vai puxar meu tapete? Tem que puxar mais. Hã? Está caído? Ah, pastor, está humilhando o senhor. Tá não, a Bíblia diz que eu mesmo humilhei eu mesmo. Quando eu humilho, ninguém humilhou mais não. Pastor, está me humilhando. Então se humilha, meu irmão, porque você nunca vai ser humilhado. A Bíblia diz: aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. Pode falar, pode abrir a boca e falar. Irmão, eu já me humilhei na presença de Deus. Nada vai me atingir. Você está batendo boca porque ainda você tem ferido o seu orgulho. Você precisa entender esse princípio. A expressão de nós servir a Deus, Deus nos amou, nos resgatou, e pela graça nós celebramos, e a unidade é a verdadeira salvação em Cristo Jesus. É a verdadeira unidade. Aí Paulo vai dizer para nós: fala a mesma coisa. Nós temos que falar a mesma coisa no reino de Deus. Aqui não existe desejos diferenciados. Todos nós aqui temos que cumprir um propósito. O que nós entramos pela porta, assim, se você quiser me seguir, renuncia a si mesmo e toma a sua cruz e me siga. É isso, meu querido. Você não tem nada para oferecer para Deus. Não você tem assim, renuncia. Deus Santo, Jesus. Eu quero é fazer algo na sua vida. Você não tem nada para oferecer para mim, não. Mas eu tenho, o Senhor tem algo para fazer na sua vida. Ele tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Escute, olha para mim, tem que ser que é forte. Os discípulos que viviam com Jesus, ele vivia com Jesus como se Jesus não fosse morrer. E eles não aceitavam que Jesus ia morrer. Vários profetas tinham anunciado a morte do Messias. Jesus fala dele da morte mesmo. O filho do homem será entregue. E Pedro fala: não, o que é isso? Tá para trás de mim. Mas Jesus morreu, sim ou não? Sim. A geração de hoje está vivendo como se a igreja não fosse arrebatada. A igreja está vivendo como se Cristo não fosse voltar. Se a igreja estiver vivendo como se Cristo fosse voltar, não havia tanta divisões dentro das igrejas. Porque nós estamos esperando o Senhor. Eu vou fazer outra coisa com você. Por que que o filho da casa do pai do filho pródigo, o mais velho, reconhece o pai como pai? Eu quero que você repita comigo. O filho mais velho, conhece o pai, mas não reconhece o irmão. Se você não ama o seu irmão que vem, como que você pode dizer que conhece a Deus? Se você não consegue viver bem com seu irmão, como você pode dizer que conhece a Deus? Conhecer o meu irmão é a identidade que eu conheço o Pai. A identificação que eu conheço o Pai, porque eu conheço o meu irmão. Essa é a verdadeira unidade. Se eu conheço o Pai e não reconheço o meu irmão, porque ele chega a falar: esse é teu filho. E o pai disse: esse é teu irmão que estava morto. Mas não reconhece o irmão.
Porque há contenda e há desavença. Mas aquele que está aqui, que reconhece que Deus é Pai, que é Senhor, ele reconhece que essa pessoa do teu lado é filho de Deus e é servo do Senhor Jesus. Diga assim comigo, fale a mesma coisa. Vira para o teu irmão e fala assim: ninguém segura quem fala a mesma coisa. Sabe quem falou isso? Não foi Sócrates, foi o próprio Deus. Gênesis 11, versículo 6, ele fala: o homem querendo desobedecer a Deus, criar um propósito rebelde contra Deus, fazer uma cidade, uma torre que atingiu o céu. E Deus olha para a terra e fala assim: e eles conseguem, porque eles falam a mesma língua. Não tem um inferno, não tem uma cidade que não é bombardeada quando uma igreja fala a mesma língua. Não há como parar uma igreja que cresce quando fala a mesma língua. E Deus desce e fala o quê? Confunde a língua. Olha para quem é pedreiro, pedia um material, fazia outro. Confundiu a obra, parou. Por que muitas igrejas fecham? Por que muita igreja? É porque não fala a mesma língua. Escuta que eu vou terminar. Não basta nós estarmos juntos, nós precisamos estar unidos. A unidade nossa nasce do nosso interior. A igreja primitiva crescia, mas ela era um só coração e corpo. Irmão, vamos fazer a campanha de madrugada para Deus crescer a igreja. Ah, mas que tem de língua falando o contrário. O que tem de gente, pastor, quando tem um evento, pastor se vira. Irmão, vamos trabalhar esse mês, isso aqui, vamos fazer. Né? O senhor vai, eu fui aqui. Vira para o teu irmão assim: não seja uma batata num saco cheio. Ela não tem valor nenhum para unidade. Nós estamos cheios, mas não unidos. Uma batata para estar unida, ela precisa ser descascada. Deus precisa tirar a nossa arrogância, a nossa prepotência. E depois da batata precisa ser cozida pelo fogo. O Espírito Santo precisa queimar nós, nos purificar. Aleluia. E depois que a batata está cozida, ela vira um purê. Aí se amassa ela, vira um grude, prega. Aí se uniu. Aí ela serve com alimento. Isso que é unidade. Mas para a igreja passar por isso, Deus precisa cortar essa casca da arrogância, da prepotência. Deus precisa que o Espírito Santo pegue a igreja, seja avivada pelo Espírito Santo. Porque por nós mesmos nós não produzimos boas obras, mas nós temos o fruto do Espírito Santo. É isso que o Senhor requer de nós. Não só o nosso ajuntamento. Deus não está interessado em nossos ajuntamentos. Deus está interessado em nossa unidade. E foi a última oração que Jesus fez. Fica de pé em nome de Jesus. Quem aqui lembra qual foi a última oração que Jesus fez? Qual foi a última oração que Jesus fez? Quando ele estava na mesa com os discípulos,
para que o mundo conheça que tu me enviaste, assim como eu, Senhor, somos um, que eles também se tornam um em nós, e para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade, 50%, pastor Jair, que ganhar alma para Jesus depende do seu relacionamento lá fora, 50%. O restante aqui dentro Deus faz, mas 50% é lá fora da obra de Deus. Os nossos relacionamentos, porque é bom estar no lugar que tem o quê? Comunhão. Comunhão, reverência, respeito. E aonde tem comunhão é caro. Por que é caro, pastor? Porque o óleo é caro. Eu quero que você, em nome de Jesus, vai fazer uma oração. Sabe por que muitos lares não prosperam? Porque cada um fala de uma forma de casa. Um puxa para o lado e outro puxa para o outro lado. O que eu acho lindo, bonito em Abraão, quando Deus chama Abraão, o filho e o pai caminham junto. Hoje não existe mais mesa, família, comunhão. Mas eu estou aqui para profetizar que Deus vai restaurar nossas mesas. Que vai ter unidade na nossa casa, no nosso ministério, nas nossas igrejas, nos nossos pastores, nos nossos obreiros. Porque ninguém aqui é maior do que ninguém. Só tem um que é maior, que nós viemos aqui por causa dele, que é Jesus. Nós viemos adorar a Ele. Amém. Levanta a sua mão como se estiver direcionando para a tua casa. Profetiza agora todo espírito de contenda na sua casa, no seu lar, na sua família, ou vizinho mesmo que você está ali todos os dias. Escuta aquela briga daquele casal, aquela contenda. Coloca eles na presença de Deus agora. O Senhor está dizendo que aonde houver a unidade, a minha bênção está nesse lugar, está nessa casa. Vamos restaurar a nossa comunhão, a nossa unidade uns com os outros, e não só ter o prazer de estar junto, mas em comunhão. Nós abraçamos a obra de Deus. Senhor, repreenda toda a força do mal. Senhor, visita aquele lar que eu fui nesta manhã. Senhor, como está triste aquela casa. Todo mundo perdido ali dentro. Que o Senhor restaura, Pai. Que o Senhor restaura. Se você puder pegar na mão desse irmão, os obreiros aqui, por favor. É como símbolo que nós estamos fazendo uma nova aliança. Que nós estamos dizendo: eu não quero somente estar perto de você, eu quero ter uma comunhão e uma unidade com você, na presença